Olá meninos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa da 4ª classe. Os meninos imaginam o que vão aprender hoje? Eu sei que estão todos com muita vontade de aprender. Hoje nós vamos abordar, ou melhor, vamos falar da entrevista, do discurso direto e indireto, das frases simples, grupo nominal e grupo verbal, funções sintáticas, sujeito e predicado. Meninos, nós vamos começar por ler uma entrevista. Os 4 amigos saem da escola. No caminho para casa, encontraram a Dona Marta a vender fruta numa banca. Resolvem aplicar o que aprenderam antes na escola e fazem uma pequena entrevista. Luciano: bom dia, Dona Marta. Gostávamos de lhe fazer algumas perguntas. Marta: com certeza, meninos. Tenho muito prazer em conversar convosco. Chiluva: há quanto tempo vende fruta? Marta: oh, meninos, há muitos anos. Comecei a vender com a minha mãe. Tinha 10 anos e vinha para aqui quando não tinha aulas. Rebeca: e o que fazia com essa idade? Marta: normalmente brincava, porque eu era uma criança. Nessa altura comecei a gostar desse trabalho. E agora sustento a minha família vendendo fruta. Saíde: ah, esse trabalho é muito aborrecido. Eu não ia gostar. Marta: há coisas de que nós não gostamos, mas é necessário fazer. Por exemplo, na escola podemos não gostar de uma disciplina, mas temos de estudar para passar de classe. Rebeca: é bem verdade. Obrigada, Dona Marta. Deu-nos uma bonita lição. É preciso trabalhar para ter sucesso na vida. Todos: bom trabalho, Dona Marta. Marta: obrigada, meninos. Foi um prazer conversar convosco. Meninos, já lemos a entrevista. Agora vamos ver se vocês compreenderam o assunto tratado na entrevista. Vamos responder a um pequeno questionário. A quem os 4 amigos entrevistaram? Quem responde? Quero ouvir? Falem mais alto. Entrevistaram a Dona Marta. Muito bem. Qual é a profissão da Dona Marta? A Dona Marta é vendedeira de fruta. Muito bem, meninos, muito bem. Quando é que a Dona Marta começou a vender fruta? Quem responde, meninos? Começou a vender fruta aos 10 anos. Como a Dona Marta sustenta a família? Com o que ganha da venda de fruta. Vamos à última pergunta, meninos? O que os 4 amigos aprenderam com a Dona Marta? Os 4 amigos aprenderam que é preciso trabalhar para ter sucesso na vida. Muito bem, meninos. Vocês estão muito atentos. Responderam as perguntas acertadamente. Agora, meninos, vamos ver. Estamos aqui a falar de entrevista. O que é entrevista? A entrevista é um tipo de texto com 2 interlocutores. Um faz as perguntas, o entrevistador, e o outro responde. Então, a pessoa que responde as perguntas é o entrevistado. No início de uma entrevista, deve fazer-se uma breve apresentação do entrevistado, podendo também apresentar o entrevistador. No final, pode fazer-se uma conclusão simples do assunto da entrevista. Então, o texto da entrevista deve ter um título. Não se esqueçam, devemos dar um título, atribuir um título à nossa entrevista. Quando nós preparamos uma entrevista, queremos entrevistar alguém, devemos sempre obedecer a uma certa estrutura. No início, colocamos o título em primeiro plano, depois a introdução, onde se faz a apresentação do entrevistado e a apresentação do assunto.
De seguida, perguntas do entrevistador, depois as respostas do entrevistado e, por último, a conclusão, que pode ser opcional. Já viram, meninos, a estrutura? Já falamos da entrevista, compreendemos o que é uma entrevista. Agora vamos tratar de assuntos relacionados com o funcionamento da língua. O nosso primeiro tema gramatical é o discurso direto. A entrevista está feita em discurso direto, porque transmite exatamente a fala das pessoas. Da Dona Marta, do Saíde, da Rebeca, do Luciano e da Chiluva. Apresenta as palavras exatamente como foram ditas pela pessoa que está a falar. Temos aqui um exemplo. Há quanto tempo vende fruta? Então, um dos meninos perguntou à Dona Marta. Temos uma outra frase no discurso direto também. Esse trabalho é muito aborrecido. Estão a ver? As duas frases encontram-se no discurso direto, porque transmitem exatamente as palavras de um dos meninos da nossa entrevista. Agora vamos passar para o discurso indireto. O discurso indireto transmite aquilo que foi dito por outra pessoa, terceira pessoa. A passagem do discurso direto para o indireto implica diversas alterações nas pessoas gramaticais e nos tempos dos verbos. Então, o discurso indireto é introduzido por um verbo declarativo: dizer, responder, afirmar, ordenar, ou interrogativo, que é perguntar, questionar, inquirir. Não se emprega nunca a primeira pessoa, nem a segunda, mas sim a terceira pessoa. Vamos ver um exemplo? A Chiluva perguntou à Dona Marta há quanto tempo vendia fruta. Então está-se a transmitir a fala da Dona Marta. Muito bem, meninos, estão a acompanhar? Continuando, na mudança do discurso direto para o indireto, as formas verbais passam geralmente do presente para o pretérito imperfeito. E os advérbios também sofrem alguma alteração. Os advérbios já, hoje, ontem, agora, aqui, aí, cá, passam respectivamente para logo, naquele dia, no dia anterior, naquele momento, ali, naquele lugar, lá. Já viram, meninos? Temos aqui uma breve sistematização. Vamos ver os pronomes para o discurso direto e os pronomes para o discurso indireto. Então, os pronomes eu, tu, nós, vós, na passagem do discurso direto para o indireto, passam para a terceira pessoa gramatical, que é ele e eles. Os pronomes me, te, nos, vos, que estão na passagem do discurso direto para o indireto, ficam o, a, os, as, lhe, lhes e se. Os pronomes meu, teu, nosso, vosso, na passagem do discurso direto para o indireto, fica seu, dele ou deles. E os pronomes este e esse, na passagem do discurso direto para o indireto, fica aquele. Compreenderam, meninos? Muito bem. Agora vamos ver se realmente vocês compreenderam. Vamos realizar um pequeno exercício, vamos realizar uma pequena atividade. Coloca no discurso indireto as seguintes frases. É um gosto responder às tuas questões, afirmou a Dona Marta. Como é que fica, meninos? Quem responde? A Dona Marta afirmou que era um gosto responder às questões dele. Já viram como ficou na passagem do discurso? Há quanto tempo vende fruta? Perguntou o Saíde. Meninos, quem responde? O Saíde perguntou
a dona Marta há quanto tempo vendia fruta? Temos o exercício 2. Coloca no discurso direto as seguintes frases. A linha A Chiluva perguntou à dona Marta quantos filhos ela tinha. Quem responde, meninos? Chiluva. Quantos filhos tem? Passemos agora para a linha B. A dona Marta respondeu que tinha 5 filhos. A resposta a esta pergunta é: Dona Marta, tenho 5 filhos. Muito bem, meninos, muito bem. Agora vamos passar para o outro conteúdo gramatical, que é a frase simples. O que é a frase? A frase é um conjunto de palavras devidamente ordenadas e com sentido, que começa por letra maiúscula e termina por um sinal de pontuação. Temos aqui um exemplo. Os alunos entrevistam a dona Marta. Então, uma frase é formada por 2 grupos principais. O grupo nominal e o grupo verbal. Temos aqui um exemplo. A dona Marta é o grupo nominal, vende fruta é o grupo verbal. Vamos todos ler juntos? O grupo nominal é o grupo de palavras que tem como palavra principal um nome. O grupo verbal é o grupo de palavras que tem como palavra principal um verbo. Já viram, meninos? Agora vamos resolver uma pequena atividade. Preenche o quadro com o grupo nominal e o grupo verbal, seguindo o exemplo. Como veem, temos aqui este quadro com o grupo nominal e o grupo verbal. Nós vamos lendo as frases deste lado e, com base nelas, vamos preenchendo as 2 colunas. Vamos ver, na linha A, a dona Marta vende mangas. Que parte desta frase vem para o grupo nominal? Quem responde, meninos? A dona Marta. Muito bem. E qual é o grupo verbal? Vende mangas. Muito bem, os meninos compreenderam. Vamos agora ver a segunda frase. Os 4 amigos saem da escola. Vamos, de novo, preencher o grupo nominal, os 4 amigos, e que segmento vem para o grupo verbal? Muito bem, saem da escola. E na linha C, eles fazem uma pequena entrevista. Qual é o segmento desta frase que pertence ao grupo nominal? Eles. Muito bem. E o grupo verbal? Fazem uma pequena entrevista. Muito bem, vamos ao último exercício. Os amigos receberam uma bonita lição. Então, qual é o grupo nominal? Os amigos. E o grupo verbal? Receberam uma bonita lição. Então, de parabéns, meninos, vocês acertaram o exercício todo. Continuando, vamos às funções sintáticas. Vamos tratar do sujeito e do predicado. O que é o sujeito? O sujeito é o ser, alguém ou alguma coisa sobre quem se faz uma declaração. Quem? Quando queremos conhecer o sujeito da oração, fazemos esta pergunta: quem? Temos aqui um exemplo. A dona Marta vende fruta. Quem vende fruta? A dona Marta. Então, dona Marta é o sujeito da oração. Continuando, o predicado é o que se diz sobre o sujeito. Quando queremos obter o predicado, fazemos esta pergunta: o quê? Então, vende fruta é o predicado. Muito bem, meninos. Vamos agora resolver um pequeno exercício para ver se vocês compreenderam. Nas frases que se seguem, destaca a azul o sujeito e a vermelho o predicado. Então, vamos colocar o sujeito de azul e o predicado de vermelho. Vamos lá. Na linha A, os 4 amigos vão para casa. Quem responde? Qual é o sujeito? Os 4 amigos. Muito bem. E o predicado? Vão para casa. Muito bem, meninos. E na linha B, eu tinha 10 anos. Qual é o sujeito? Eu. E o predicado?
Tinha 10 anos. Correto. Na frase C, a Dona Marta sustenta a família. Qual é o sujeito desta oração? A Dona Marta. E o predicado? Sustenta a família. Muito bem. Agora vamos para a linha D. A banca tem muita fruta. Qual é o sujeito nesta oração? A banca. E o predicado? Tem muita fruta. Os meninos compreenderam. Estão de parabéns. Muito bem. Então, o que é que nós aprendemos hoje, meninos? Nós hoje aprendemos a entrevista, o discurso direto e indireto, frase simples, grupo nominal e verbal e, por último, funções sintáticas, sujeito e predicado. Meninos, espero que tenham gostado da aula, continuem a estudar, consultem o vosso livro da 4ª classe, sempre que for necessário, para consolidarem o que nós aprendemos. Até a próxima aula, meninos. Brinquem e estudem também. Um coração para todos vós.